Bom, pessoal, então esse primeiro experimento de vocês, tá? Lembrando a primeira parte da matéria, né? É sobre eletricidade estática. Tá? Então, na natureza existem dois tipos de cargas, né? Diferentes, os materiais são classificados conforme a carga, positiva ou negativa. Tá? Então, elementos que têm possibilidade de ceder elétrons, né? Existem elementos que têm capacidade de ceder elétrons e materiais que têm capacidade de absorver elétrons de outros materiais. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem do lado direito aqui a parede, ela tem equilíbrio, né? Carga positiva e negativa equilibrada, então não tem eletricidade estática que se aproxima a qualquer objeto carregado aqui, neutro, ele não vai sentir nenhum efeito de eletricidade na parede. O balão também, né? Os balões aqui estão em equilíbrio, né? Então tem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, elas são equilibradas. O blusão, tá? Um blusão de lã aqui, tem equilíbrio de carga positiva e negativa, tá? Mas porém aqui a lã ela tem uma simulação. Essa simulação aqui vocês podem depois brincar nela aqui, ó, esse aqui é o endereço da simulação, tá? Podem usar depois a simulação, ela é online, tá? Eu usei ela para mostrar para vocês essa parte introdutória do primeiro experimento, tá? Então, nesse caso aqui, a lã ela tem uma propriedade que ela perde facilmente os elétrons da última camada elétrica. Então, se eu aproximar um objeto neutro, ou um objeto que tem capacidade de adquirir essas cargas negativas, né, ele vai sugar as cargas da lã. Ó, vou aproximar ali, ó, à medida que eu aproximo da lã, eu vou removendo as cargas negativas do blusão e ele fica só positivo, né? Então todas as cargas negativas elas foram absorvidas pelo balão, tá? E aí o balão fica como as cargas de sinais contrários têm força de atração, né? Então o balão e o blusão ficam atraídos, né? Certo? Aqui é coisas visíveis que vocês veem no dia a dia aí, né? Se eu aproximar do neutro aqui, ó, ele continua, a força de atração aqui é muito maior do que a força que vai ter de atração entre as positivas desse cara aqui, ó. Tem poucas cargas, né? Então não tem força elétrica entre eles, né? Então agora, como não tem mais carga aqui, ó, esse balão neutro continua neutro, a parede também neutra, né? Ó o que acontece quando eu aproximo o balão com carga negativa da parede que está neutra, ó. Ela repele as cargas negativas e fica as positivas só aqui, ó. Então aí aqui na simulação, bom, as cargas negativas aqui como são são mais numerosas aqui, né, elas sentem mais a atração dessas positivas daqui, tá? Então as cargas podem ser transmitidas entre elementos diferentes na natureza, né? Alguns materiais têm mais facilidade, outros mais dificuldade de perder a carga, né? Perder os elétrons da última camada eletrônica, tá? Mas alguns são mais fáceis. Aqueles elementos que são mais fáceis, né, eles nos ajudam a produção de eletricidade estática, tá? Certo? Então o primeiro experimento de vocês é sobre o mapeamento de linhas equipotenciais, tá? Eu vou continuar usando uma outra simulação aqui para mostrar para vocês. Tá? Esse experimento eu fiz ele em laboratório, mas eu vou mostrar para vocês aqui na simulação, que ela é bem interessante, tá? Ela vai mostrar aproximadamente o que eu vou fazer no laboratório, só que lá no laboratório eu não vou enxergar as linhas de campo, né? Então, essa aqui é uma simulação que vai mostrar as linhas de campo elétrico. Então, a eletricidade gera uma carga elétrica, gera em torno de si uma grandeza chamada campo, né? Equivalente à parte de gravidade, ao equivalente gravitacional, né? Uma massa gera em torno de si um campo devido à existência da massa, né? No caso, a Terra gera um campo em torno dela, campo devido à massa, né? E esse é o campo dominante no nosso dia a dia, vamos dizer assim, que ele domina a gravidade, né? na Terra. Então uma carga positiva gera no espaço uma distribuição de linhas de campo, né? Como existem dois tipos de carga,
né? Tem a positiva e tem a negativa. As duas geram campos, linhas de campos equivalentes, são linhas que saem radialmente a carga, né? Diferente da massa, quando a gente tem, no caso gravitacional, a gente só tem, massa só atrai, não tem repulsão, não tem, pelo menos não se conhecem ainda, mas a massa só atrai, né? Então não tem um equivalente a essas duas unidades diferentes, né? Então, para a carga positiva, por uma questão de convenção, essas linhas de campo elas saem do campo, saem da carga, elas são linhas que saem na direção radial da carga. Ela é um círculo, um ponto, né? Então são linhas que saem radialmente da carga, tá? Se eu colocar uma carga negativa, ela também vai gerar em torno dela linhas de campo radiais, só que as linhas de campo elas chegam na carga, tá? A carga positiva tem atrai a negativa, uma tem, elas se atraem mutuamente, como a gente viu na outra simulação, né? Mas aqui eu não, essas cargas aqui elas não são móveis, né? São fixas. Então onde eu botar no plano aqui ela pode até sentir a força da outra, mas ela não se mexe, tá? Aliás, até aqui dá pra mostrar alguma coisa, se eu não me engano. Deixa eu mostrar aqui. Grade, valor. Eu acho que aqui tem a força. Tem um item que mostra a força. Não, aqui desliga a força, o campo. Tem um item que mostrava. Sensor, vamos ver. Aqui, ó. Tá, aqui o sensor de campo, tá? Ó, campo que dá a direção da força, basicamente, lá. Então, quanto mais próximo da carga positiva, lá, ó o que acontece com o campo. Ó, o campo elétrico, ele aumenta, ele diminui com a distância, né? E diminui quanto mais longe, menor a intensidade do campo, tá? Quanto mais próximo, deixa eu apagar a carga, deixa eu refazer aqui. Vou colocar só uma aqui, carga positiva, e vou usar um sensor. Não, ele não mostra, tem que ter os dois, tem que ter a referência. Não, dá sim. Ó, então aqui ele mostra como que varia o campo nessa região aqui, ó. Tá? Quanto mais próximo o vetor vermelho, mostra a intensidade do campo elétrico. Tá? À medida que eu me aproximo mais da carga lá, ó, o que acontece com a linha vermelha? Vai aumentando exponencialmente, não é bem exponencial, né? É um aumento com um quadrado da distância, né? Quanto mais longe, menor o campo, né? Até que lá no infinito é quase zero. Tá? Então, quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo elétrico. Tá? Então, ele é equivalente a relação de campo, né, com distância é muito parecida com é idêntica à da gravidade, né? A diferença é a constante que multiplica as duas, né? O caso da constante da gravidade é 10 na menos 10 e aqui é 10 na 40, 10 na 10, né? Então é uma diferença bem considerável, né? Por isso que a intensidade do campo é muito maior, né? No caso da eletricidade, tá? Deixa eu colocar as duas cargas aqui que eu vou simular o que eu vou fazer no laboratório, tá? Então, quando eu tenho um arranjo de duas cargas, tá? A gente tem que as linhas saem da positiva e chegam na negativa, né? Então aqui a gente tem uma distribuição chamada de dipolo, tá? Então nesse dipolo aqui as linhas saem da positiva, chegam na negativa, são linhas radiais que saem de cada carga, né? Uma que sai da positiva e que chega na negativa de forma radial, tá? Entre elas as linhas são tipo uma elipse, né? Tá? Vocês podem ver no desenho aqui mais ou menos, tá? Então, se a gente se deslocar bom, como no laboratório eu não tenho um instrumento que me mostre, que me deixe visualizar essas linhas de campo, tá? Eu vou medir lá no laboratório o potencial elétrico, tá? A energia, o equivalente, vamos dizer assim, a energia potencial, tá? Que vocês podem comparar com a gravidade, tá?
Então existem lugares nessa distribuição de carga, de cargas no espaço aqui, em que o campo não varia, né? O potencial elétrico não varia, ou seja, a energia, se eu me deslocar em linhas, eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho, de uma certa direção, o campo, o potencial elétrico se mantém constante, tá? Então eu vou usar um voltímetro, tá? Aqui, ó, ele mede a voltagem no espaço, né? Ele mede a energia potencial, né? Tá? Ó, aqui o potencial está de menos 13 volts, né? Aqui menos 12, menos 5. Estou mais perto da carga negativa, o potencial mais negativo, né? Quanto mais próximo da positiva, mais positivo o potencial. A 6, 1, 4, né? E conforme eu vou me deslocando no espaço aqui, eu vou tendo potenciais diferentes. O potencial, ele tem uma relação de proporção também com a distância, né? Só que em vez de ir com quadrado, ele diminui com o expoente 1, né? É 1 sobre a distância. Então o potencial diminui com a distância, né? Enquanto que o campo diminui com o quadrado da distância. Diminui ou aumenta com o quadrado da distância, né? A mesma coisa que ele aumenta com 1 sobre R, 1 sobre D, né, no caso, distância, né? E enquanto que o campo aumenta com 1 sobre D ao quadrado, né? Certo? Então existem lugares onde esse potencial se mantém exatamente constante. Que eu acho que ele tem como mostrar aqui. Por exemplo, esse aqui, potencial aqui, ó. Essa linha que ele desenhou aí de verde, tá? É uma linha que, quando eu me deslocar com o instrumento ao longo dessa linha aqui, tá? Eu vou ter sempre o mesmo potencial, tá? Mesmo potencial elétrico, tá? Não vai mudar muito, vai ter sempre esses 7,3 volts aqui, ó, se eu andar com o voltímetro em cima da linha, ó, com a cruzinha ali bem em cima da linha verde, eu vou ter sempre os 7,3 volts, tá? E assim vale para outros lugares. Aqui, por exemplo, aqui tem uma outra equipotencial, quer dizer que nessa linha, nessa região aqui eu tenho uma outra linha de mesmo potencial, né? Onde se eu me deslocar ao longo dessa linha aqui, eu vou ter sempre a mesma energia potencial elétrica, tá? Podem imaginar isso aqui como sendo, por exemplo, as curvas de nível de uma montanha, por exemplo. Quando a gente se desloca ao longo da mesma altura da montanha sem mudar a altura, certo? A energia potencial gravitacional não muda, tá? Que aqui o nosso campo não é gravitacional, é o campo elétrico, né? Gerado pela distribuição de cargas, tá? Desse lado aqui a gente tem campo negativo, né? A equipotencial negativa. Aqui é negativo, menos 5, está mais próximo da carga negativa, né? Então a equipotencial fica mais voltada para a carga negativa. Ó, aqui, ó, aqui no meio ele fica mais plano, né? Mas se desse, aqui ele não tem como dar um zoom, mas se eu tiver como diminuir mais o zoom aqui, né? Eu vou ver mais ou menos circular, ó, essa linha aqui, tá? Vai ser um círculo em torno de uma região, hein? Ou mais para o lado da positiva ou para a negativa, tá? Bem que é bem no zero, aqui no zero talvez vai dar bem plano mesmo, bem uma linha vertical, certo? Então esse é o experimento que eu vou fazer. Então o título do experimento de vocês é mapeamento das linhas equipotenciais. Então lá no laboratório eu vou colocar duas distribuições de cargas, né? Uma mais ou menos pontual, tá? Que vai ser uma carga positiva e uma negativa, e vou usar um instrumento para medir o potencial elétrico da distribuição de cargas, né? Como são essas linhas no experimento, né? Tá? Vou marcar alguns pontos e aí vocês vão depois desenhar a equipotencial. Vou colocar as coordenadas dos pontos, né, e tal, e vocês vão desenhar essa curva, hein? Essa curva, duas curvas equipotenciais. Lá eu vou usar essa distribuição de carga pontual
E também vou usar uma distribuição de placas paralelas. Aqui eu não tenho esse recurso aqui na simulação, tá? Mas ao invés de usar um ponto, eu vou usar uma placa grande aqui, né? Positiva e uma placa também negativa, tá? E aí o que acontece se eu aumentar se eu mudar a geometria das cargas, vai mudar a geometria do campo. Então vamos dizer, vão alongar um pouquinho essas linhas aqui, elas vão ficar mais planas se eu aumentar o tamanho da carga, né? Então elas continuam sendo radiais, mas o aumento, a mudança na geometria da carga faz com que mude também a distribuição das linhas, tá? Certo? Então, mais detalhes do laboratório. Então, agora na sequência eu vou gravar o vídeo do laboratório e depois eu mando para vocês os dados, né, para vocês fazerem a análise, fazerem observar a equipotencial das duas distribuições diferentes de carga, tá? No caso, a carga pontual e a carga e a distribuição plana, tá? Distribuição de placas paralelas, certo? Então o restante vai no próximo vídeo.